Espero encontrá-los bem. Eu resolvi gravar o finalzinho da nossa aula de cumprimento de sentença e liquidação de sentença, para nós concluirmos a disciplina, o conteúdo e podermos, nas próximas aulas, avançar para nós colocarmos em prática tudo que nós aprendemos até aqui, ok? Nós vamos fazer exercícios, tirar dúvidas, para que esse conteúdo fique bem fixado. E já vamos começar isso logo na próxima semana. Então, assim, nós finalizamos por aqui. Eu vou repetir, né, rapidamente o que nós já vimos na última aula, para que, né, relembramos, assim fica mais fácil de compreender o todo, tá bom? Fiz até um PowerPoint aqui para facilitar na compreensão, tá bom? Então, o que, na verdade, nós vimos na aula passada, mas é o que nós estamos vendo para compreender essa matéria, é o conteúdo de execução. Execução é aquilo que nós ajuizamos quando o devedor não cumpre a sua obrigação por vontade própria. Então, é a forma que a gente tem para obrigar judicialmente o devedor de cumprir a sua obrigação. Seja qual for esta obrigação. Como nós vimos na outra tabelinha, pode ser obrigação de fazer e não fazer, pode ser obrigação de dar, pode ser obrigação de pagamento de um valor, todas aquelas obrigações que constam na tabelinha, tá bom? Agora, existem duas formas de nós obrigarmos o devedor judicialmente. É o chamado processo de execução e o cumprimento de sentença. O processo de execução, ele exige um título extrajudicial para nós ajuizarmos o processo de execução. Aqueles títulos que nós já vimos, né? Um contrato, uma nota promissória, são exemplos de títulos extrajudiciais. Com ele, nós fazemos o quê? Uma ação autônoma. Eu elaboro uma petição inicial, coloco o título, não é uma petição complicada nem cheia de detalhes, porque ela simplesmente diz, olha, o fulano de tal tinha obrigação para comigo, que representa essa obrigação, é o título em anexo, por isso ele deve pagar, entregar, fazer, não fazer, ok? E ela vai correr como uma ação autônoma distribuída livremente. A relação processual aqui é estabelecida com o réu através da citação, porque é um processo novo. Todo processo novo requer o que nós chamamos de citação. Eu dou notícia ao devedor, eu dou uma notícia ao requerido de que existe um processo contra ele. Por isso que é uma citação. Ele recebendo essa citação, ele vai poder se defender por meio daquilo que nós chamamos de embargos à execução. Nós ainda vamos estudar isso. Mas é a forma que o devedor tem de se defender no processo de execução, que é baseado no título extrajudicial. Já o cumprimento de sentença, ele se baseia num título judicial. Uma sentença proferida pelo juiz, determinando ao requerido, a ação lá foi feita a ação de conhecimento, o juiz sentenciou, chegou na decisão final e fez lá a sua declaração, a sua condenação. Ele faz uma declaração e faz uma condenação. Processos que dependem só de declaração, que são as ações declaratórias, não gerariam aí um título judicial para a execução. Então, houve uma condenação, você tem um título judicial. Se o devedor não cumpre por livre vontade esta decisão judicial, você vai entrar com um pedido de cumprimento de sentença. Como ele é um pedido de cumprimento de sentença, ele é entendido aqui como uma fase do processo de conhecimento. A sentença foi proferida. Não adianta uma sentença que não pode ser cumprida. Então, a fase de cumprimento de sentença, para receber o cumprimento da obrigação, ela é feita com uma distribuição por dependência ao processo principal. A gente vai entrar lá no site do TJ, quando for dar entrada, uma petição simples, a gente vai fazer ela atrelada ao processo de conhecimento que correu.
Por quê? Porque ela não é uma ação autônoma. Ela é uma ação, ela é considerada uma fase do processo e não uma ação, ok? Já que não é uma ação nova, que é uma fase do processo, aqui nós não teremos a citação, mas nós teremos a intimação do advogado. Nós vamos fazer uma petição, vamos juntar cópias das procurações dos autos principais, vamos juntar cópia da sentença, e aí é feita uma intimação na pessoa do advogado para cumprimento da sentença. Só existem alguns casos em que não será feita por intimação do advogado, nós falamos isso em aula. Caso eu demore mais de 1 ano para entrar com o pedido de cumprimento de sentença, a intimação do devedor será feita por carta com aviso de recebimento. Aí tem que intimar pessoalmente o devedor. Caso o devedor, no caso do processo de conhecimento, quando ele ainda era o requerido, ele foi defendido pela Defensoria Pública, neste caso também você não pode intimar o defensor público. A intimação é feita pessoalmente ao executado por carta. Também, quando o réu foi revel e a intimação se deu por edital, ela tem que ser feita aqui na fase de cumprimento de sentença diretamente por edital. Se lá a citação foi por edital, aqui você não precisa fazer todo o procedimento novamente para fazer citar em vários endereços, até que se constatar que está local incerto e não sabido, para então fazer a citação por edital. Feita por edital no processo de conhecimento, vai ser feita aqui no cumprimento de sentença por edital. Se ele foi citado lá por carta R e foi revel, aqui ele será citado novamente por carta AR, tá bom? O que mais que a gente vai ter aqui no cumprimento de sentença? Aqui, a defesa não são os embargos da execução. Aqui, a defesa se dá por impugnação. E também nós vamos estudá-la nas aulas seguintes, ok? Nós vamos aprender quais são os tipos de defesa do devedor, assim como nós vamos ver os embargos de execução no processo de execução, nós veremos a impugnação no cumprimento de sentença, ok? Então, esses são os requisitos aqui que vão diferenciar uma coisa da outra. Os tipos de execução são aqueles que eu coloquei na tabela. Execução para cumprimento de obrigação de fazer, execução para entrega de coisa, execução por quantia certa. Estas aqui são as espécies de execução. Se o meu título é extrajudicial, eu entro com processo de execução. Se o meu título é extrajudicial, eu vou entrar com um cumprimento de sentença, ok? Mas e aí? Tem um detalhe nessa sentença aqui. Essa sentença, ela tem que estar TJ ali, ó, transitada em julgado. Não cabe mais recurso. A sentença tem que estar definitiva. Ela tem que ser definitiva, ok? Não pode estar ainda pendente de recurso, tá bom? E por isso que, ao dar entrada no pedido de cumprimento de sentença, a gente vai juntar. Eu não tinha falado, porque a gente ainda não tinha falado do trânsito em julgado. A gente vai juntar cópias das procurações de advogados, nós vamos juntar a sentença e nós vamos juntar a certidão de trânsito em julgado da sentença. Ué, mas e de repente, será que se entrou com recurso, né, e a sentença está pendente de recurso, será que eu posso já começar o cumprimento de sentença? Tem uma hipótese lá, a hipótese de, vou colocar aqui, cumprimento de sentença provisória. Então, se a sentença está pendente de recurso, é possível entrar com o cumprimento provisório. Mas olha só, tem um detalhe aqui. Se o recurso não tem efeito suspensivo, porque se eu entrei com apelação, a perdedor aqui no processo de conhecimento, né, entrou com recurso e pediu que fosse concedido efeito suspensivo ao recurso, aí eu não posso entrar com o cumprimento de sentença provisória, porque qualquer efeito da sentença está suspenso. Se ele não requereu efeito suspensivo, não foi concedido ao recurso efeito suspensivo, eu posso iniciar
o meu cumprimento de sentença e os procedimentos iniciais. Mas até onde eu vou? Até a expropriação dos bens. Eu não vou poder expropriar bens. Significa o quê? Eu não vou poder vender o bem, levar para leilão. A menos que eu faça uma caução que garanta que, caso eu perca o recurso, o requerido ou executado não será prejudicado. E aí tem outro detalhezinho no cumprimento de sentença provisória. Você pode fazer, mas se houver qualquer perdas e danos aí para o requerido / executado, você vai ter que reparar se algum prejuízo ele sofreu. Voltou a decisão, reformou totalmente. Perdeu isso aqui, não vale de nada. Voltou, reformou parcialmente. Naquilo que reformou, perde-se. Naquilo que não reformou, continua valendo, tá bom? Então, isso daqui sobre o processo de execução, cumprimento de sentença e cumprimento provisório. Deixa eu ver aqui na anotação se eu precisava dizer mais alguma coisa para vocês. É possível protestar a sentença. Houve a sentença, transitou em julgado. Você pode pedir para o juiz uma certidão. Ele tem que emitir essa certidão em 3 dias, é o prazo que ele tem para emitir. Você pega essa certidão, você vai até o cartório de títulos e documentos e protesta essa sentença. É o que a gente diz na linguagem popular aí, né? De sujar o nome do devedor, é quando você deixa a dívida no nome dele registrada no cartório para que todos tenham conhecimento. É o chamado protesto da sentença. É possível fazer, enquanto ocorre depois do cumprimento da sentença, tá bom? Agora, sabe o que pode acontecer aqui? Que a sentença do juiz, ela não seja uma sentença líquida. O que significa isso? Lembra que nós falamos de uma característica, tanto dos títulos extrajudiciais quanto judiciais? É a característica de ser uma dívida líquida e certa. Então, eu sei exatamente o que o devedor tem que fazer para mim, ou o que o devedor tem que entregar, ou quanto o devedor tem que pagar. Mas, algumas vezes, algumas sentenças não trazem esse valor já definido, porque dependem de outros requisitos, dependem de outras coisas. A gente diz que a sentença não trouxe o quantum debeatur. Ela não diz exatamente quanto o devedor tem que pagar. Por exemplo, eu entro lá com uma ação de despejo com cobrança de aluguéis e peço para o juiz condenar tanto nos aluguéis vencidos quanto aqueles que se vencerem no decorrer do processo até o despejo. Ok? Então, o juiz vai lá na sentença e vai dizer assim, olha, depois de correr o processo, vamos supor, o autor fez todas as provas, está tudo certo, ele ganhou. O autor vai dizer que declara o despejo, então o requerido tem que sair, e condena ele no pagamento de todos os aluguéis atrasados que já foram apresentados no processo e aqueles que se vencerem até a desocupação efetiva do imóvel. Então, ele não tem um quanto debeatur fixo, não é uma sentença com um valor líquido e certo. Então, o que eu tenho que fazer aqui? O procedimento que a gente chama de liquidação de sentença. A gente vai tornar a sentença num valor líquido e certo. Como que pode ser isso? A gente tem o processo dos cálculos aritméticos simples, por exemplo, a questão dos aluguéis. Quando eu entrei com a ação, eu estava devendo 3 aluguéis. No decorrer do processo aí até a condenação, ficou em atraso mais 5 aluguéis, já são 8. Demorou mais 2 meses aí até a efetiva desocupação, agora já são 10. Então, o que eu faço? Isso aí não requer nada mais complexo. É apenas eu apresentar um cálculo, dizendo que são 10 aluguéis, o valor de cada aluguel é esse, atualizado, a quantia devida é esta daqui. Quando se trata de cálculos aritméticos simples para liquidação da sentença, eu faço isso através da via normal. Na petição de cumprimento de sentença, eu anexo os cálculos
que define o quanto debeatur, o quanto deve o quanto me deve o devedor. É redundante, né? O quanto que ele tem que pagar. Então, quando se tratar de liquidação de sentença por cálculos aritméticos simples, eu posso fazer no próprio pedido de cumprimento de sentença. Eu junto os cálculos e está tudo bem, ok? Mas existe outra forma da liquidação de sentença, aquela por procedimento comum. Eu tenho que alegar e provar fatos novos para eu chegar ao valor definitivo devido, ok? E aí, como é que eu faço? Em seguida da sentença, depois dela transitada em julgado, no mesmo processo de conhecimento, eu faço, por petição, o pedido de liquidação de sentença. E eu coloco lá, pedido de liquidação de sentença por procedimento comum. Como é esse procedimento comum? Imagina o seguinte, eu sofri um acidente de trânsito, né? Peraí, vou melhorar o exemplo para falar corretamente. Eu estava atravessando uma avenida e me atropelaram. Em razão disso, eu fui para o hospital e eu tive custos. Fiquei no hospital, tive gasto com remédio, gasto com cirurgia, várias coisas. E eu entrei pedindo para o juiz, enquanto eu ainda estava hospitalizada, que condenasse aquela pessoa que me atropelou no pagamento de todas as despesas que eu tive, e mais, dos meus lucros cessantes. Eu deixei de trabalhar enquanto eu estava hospitalizada. Então, eu fiz para o juiz, pedi para ele condenar. Entrei com uma ação de conhecimento, ele apreciou todo o pedido e condenou aquela pessoa que me atropelou no pagamento de lucro cessante, o dinheiro que eu perdi durante o período que eu fiquei internada, e ao pagamento de todas as despesas médicas. Só que nessa sentença, ele me concedeu esse pedido, mas ainda não estava definido o valor. Porque quando eu entrei com o processo, eu ainda estava gastando. Então, depois de sentenciada, transitado e julgado, eu peço a liquidação por procedimento comum. E aí eu junto todas as despesas que eu tive. Eu junto todas as contas, né, a despesa médica, os remédios, tudo que eu tive ali. E aí eu junto tudo isso, junto também as provas de quanto que eu recebia por mês, de quanto que eu deixei de ganhar uma vez que eu estava hospitalizada, já que quando eu trabalhava eu recebia por mês um X de valor. Eu faço todas essas provas na liquidação de sentença por procedimento comum. E ali o juiz vai definir o quanto debeatur, para que eu possa, então, com esse quantum definido, entrar com o processo de cumprimento de sentença. E ali também vai ter o que a gente chama por arbitramento. Aqui no procedimento comum, depende apenas de eu juntar, a gente chama de fato novo e provas, porque o código vai falar de fato novo e provas, mas não é nenhum fato novo em relação à ação de conhecimento. São fatos decorrentes do processo de conhecimento que aconteceram no inteirinho aí do processo, ok? E não depende de um terceiro, vai depender das provas que eu juntar para definição. Já na liquidação de sentença por arbitramento, em razão da natureza do objeto, eu preciso de um terceiro, de um perito, de alguém com um conhecimento que eu não detenho, nem o juiz detém. Porque, pela natureza, ele vai precisar, esse perito, essa pessoa com conhecimento específico, entrar e fazer um detalhamento, uma perícia, para indicar quanto que se vale o objeto. Por exemplo, o juiz condena, numa ação de conhecimento, a reparação de uma obra de arte. Imagina o seguinte, eu tinha lá um Monet pendurado no meu escritório. E alguém foi lá fazer um serviço, um prestador de serviço foi e danificou aquele Monet. E aí eu pedi para o juiz condenar a reparação de danos, o juiz condenou. Mas quanto que é essa reparação de danos? Eu posso até tentar dizer quanto vale o Monet, né? Não faço nem ideia. Então, se eu posso até tentar dizer, posso falar um valor absurdo para mais ou para menos.
Então, vem um especialista em obra de arte e diz, olha, esta obra vale tanto, essa obra foi danificada nesse aspecto, isso é possível reparar, isso não é possível reparar. Então, é feita uma perícia e está lá, é arbitrado um valor, depende do terceiro, de alguém com conhecimento específico em razão do objeto a ser liquidado, para termos um quanto debeatur aí, bem, o quanto debeatur, o quanto em dinheiro da sentença, ok? Então, esses são os três tipos. Quando a gente fala de cálculos aritméticos aqui, se eu apresentar um cálculo e a parte contrária pode questionar e dizer, não é esse o valor, não. O juiz depois me chama de novo para eu falar, a gente pode ter uma discussão ali de quanto é, o próprio juiz vai definir quanto é, se ele achar que ele precisa do auxílio do contador do cartório, ele pede, e aí está tudo certo, nós vamos ficar por aqui, ninguém vai chamar perito, não há um procedimento mais técnico a respeito quando a liquidação é por cálculos aritméticos. No máximo, quem vai se manifestar é o contador do juízo, mas é algo que as partes apontam as discordâncias e o juiz mesmo decide. Já quando a gente está falando na liquidação por arbitramento ou por procedimento comum, se houver a necessidade de um perito contábil, é possível as partes indicarem peritos para apresentação, eles indicam um perito, apresentam quesitos e um perito cálculo. É possível, se a divergência for assim extremamente grande, entendeu? Mas só nesse caso do procedimento de liquidação por procedimento comum e liquidação por arbitramento, tá bom? E aí lembre-se do seguinte, essa liquidação, ela vai seguir nos mesmos autos da ação de conhecimento em seguida da sentença. Saiu a decisão a respeito da liquidação de sentença, definiu-se o valor, aí eu entro lá pedindo o cumprimento de sentença, tá bom? Ó, a gente vai ter aqui o seguinte, a gente vai ter o cumprimento de sentença definitivo nos artigos 523 e seguintes do CPC, a gente vai ter liquidação de sentença nos artigos 509 em seguida ali do CPC, o cumprimento de sentença provisório, ele vai estar no 520 do CPC, e a partir do 797 do CPC, nós temos o processo de execução. É a partir que ele vai relacionar todos aqueles tipos de processo de execução que são possíveis, ok? O que é possível aqui, também é possível aqui, tá? Dentro de todos os tipos que nós listamos. Gente, sobre essa questão do processo de execução e cumprimento de sentença, tanto provisório quanto liquidação, é isso que nós temos para falar e para entender. Agora nós vamos fazer exercícios a respeito disso, para que vocês fiquem craque, virem, assim, especialistas em execução. Fiquem com Deus.